Graças e paz, queridos ouvintes da Palavra de Deus, com grande alegria queremos compartilhar uma porção da Palavra do Senhor neste momento. Quero convidar você para ler comigo em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Graças a Deus por esta palavra, onde Deus usa tremendamente o profeta Ezequiel. E essa mensagem visa a restauração de Israel, a restauração espiritual, porque Israel entra numa decadência. E no capítulo 36, versículo 16, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel, ele é um profeta, ele faz parte dos profetas maiores, evidentemente não pelo tamanho, pela riqueza, mas pela quantidade em que ele escreveu. Ao lermos o livro de Ezequiel, percebemos que ele é um dos maiores livros da Palavra de Deus, da Bíblia. 48 capítulos. E Deus usa esse profeta para despertar na nação de Israel uma busca ao Senhor. E nesses dois versículos que acabamos de ler, algumas informações que não somente serviu para os dias do profeta Ezequiel, para a nação de Israel, mas é para nós, no presente século. E Deus está dizendo que Ele quer fazer uma mudança. Essa mudança é muito mais do que uma mudança religiosa, litúrgica. É uma mudança no próprio interior do ser humano. Dar-vos-eis um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Na lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento. E na graça soberana do Pai, do Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir no ser humano quando realmente Ele tirar o coração de pedra, coração duro, coração rebelde. No capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. No capítulo 2, Deus criou o homem e a mulher. No capítulo 3 de Gênesis, a maior tragédia da história humana, quando os nossos pais pecaram, desobedecendo a Deus, e dali para frente o homem se tornou rebelde, um coração afastado, um coração em desobediência. E na leitura do profeta Ezequiel, um coração de pedra. E Deus quer tratar com este povo, quer mudar a história desse povo. E assim se repete no longo dos anos na história do cristianismo, essa busca de Deus incansável pelo homem. Muitas das vezes nós pregamos quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar a vida a Jesus, mas na verdade nós somos aceitos por Jesus. Na verdade é Ele que nos procura. A Bíblia vai dizer que ninguém busca a Deus, é Deus nos buscando, é Deus nos procurando, é Deus querendo mudar a nossa história. E aqui o texto, ele é claro, ele é objetivo, e onde nós ouvimos aí tantas promessas de bênçãos, de riquezas, de conquistas, de prosperidade, de bens materiais, de sucesso. Mas essa promessa de Deus aqui é mudar o coração do homem. O Senhor Jesus disse que é do coração do homem
que sai todos os maus procedimentos, a mentira, o adultério, o homicídio, a guerra, a loucura. Muitas pessoas com problema sério na mente, de esquizofrenia, de patologias psíquicas que levam até mesmo à loucura, porque o coração se tornou um depósito de lixo, de maldade, de vingança, de ódio, de guerra, de idolatria. E Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, com muita propriedade, ele diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, inclusive esse que vos fala, inclusive você que me ouve agora. Deus formou o homem, o pecado deformou o homem, a escolaridade informou o homem, a religião reformou o homem, mas somente através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor Deus transforma esse homem em uma nova criatura, em um homem de Deus. É interessante que Ezequiel ele traz uma palavra muito direcionada. Ele tem um chamado específico, é um obreiro do Senhor, é um mensageiro da palavra, e ele é o canal de Deus. Ele não tem esse poder de transformar, de mudar, e esse poder de convencimento. O convencimento é o Espírito Santo que leva o homem ao reconhecimento que ele é um pecador e que ele precisa da graça soberana, da graça divina do Senhor. Dar-vos-eis um coração novo é uma promessa de Deus. Mas essa cirurgia espiritual, esta obra que o Senhor realiza na vida do ser humano, é necessário antes que o coração de pedra seja arrancado, seja tirado. Deus não pode colocar um coração novo ao lado do coração de pedra. Deus não faz esse tipo de trabalho, de obra. Ele tira o coração de pedra, um coração rebelde, um coração distante, um coração desobediente, que nós herdamos por causa do pecado de Adão. Nós não somos culpados por causa do pecado de Adão, mas nós pecamos com Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas a partir do momento da revelação da palavra, cabe a nós deixarmos o Espírito Santo agir ou não. E aí quando o Espírito Santo começa a agir em nós, mostrando a nossa decadência, a nossa falência, a nossa miséria, a nossa pecaminosidade, ele nos leva a crer, porque o pecado nos separou de Deus de maneira tão cruel que nós não temos condições de crer. É obra exclusivamente do Senhor. É Deus agindo em nós, é Deus trabalhando em nós e através de nós. E o primeiro ponto que eu quero aprender com você é que Deus está desejoso. Deus anela de tirar o coração de pedra que nós herdamos. Você teve essa experiência? Deus já tirou o seu coração de pedra. Coração de pedra é a velha natureza, a natureza adâmica, aquela natureza de raiva, de ódio, de pecado, de mentira, de hipocrisia, que todos herdaram no Jardim do Éden. E quando esse coração de pedra é tirado, esse coração rebelde, aí o próprio Deus está dizendo para Ezequiel: dar-vos-ei um coração novo. Não precisa de penitência, não precisa de promessa, não precisa de fogueira santa, não precisa de subir na escadaria da Igreja da Penha. É necessário crer. O segundo ponto aqui é claro, eu quero compartilhar com você. Deus quer dar um presente, e esse presente é um coração novo. Coração novo é vida nova, é um coração transformado, um coração regenerado, coração modificado. Na cidade de Londrina, no Paraná, numa situação de emergência, o cardiologista, ao fazer uma cirurgia cardíaca, na hora deu um probleminha e os noticiários disseram que ele usou Super Bond para colar ali uma veia, né, na hora da cirurgia. E a notícia é que funcionou, que aquele paciente não morreu na mesa da cirurgia. Se a medicina tem esse poder, se o médico, o cardiologista usou ali esse elemento da Super Bond,
muito mais é o Deus Pai, o Deus poderoso, quando Ele realiza essa mudança de coração. E claro que Ele não vai usar superbonde. Ele vai usar da sua grande soberania, do seu grande poder. E Deus, Ele é tremendo, Ele é magnífico, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas uma das grandes especialidades de Deus é a troca de coração. Ele pega o homem lá no lodo, no charco, e transforma o homem em uma nova criatura. E a mensagem de de Ezequiel para Israel é que o Deus Criador, o Jeová Todo-Poderoso, estava pronto para dar um coração novo àquela nação, àquele povo. A minha palavra ao seu coração que me ouve é esta: em Cristo nós podemos receber esse coração novo. É um presente de Deus. Paulo diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente, é Deus agindo em favor daquele que nada merece, é Deus dando, fazendo tudo para quem nada merece. O ser humano, ele é digno do inferno, da condenação, mas a graça, o amor incomparável do Pai nos arranca, nos tira do inferno e nos leva a ter uma experiência genuína. Ter um coração novo é o novo nascimento. Ter um coração novo é crer na morte e na ressurreição de Cristo como sendo a nossa morte, a morte do velho Adão, da velha natureza que se rebela, natureza egoísta, humanista, que herdamos no Jardim do Éden. E para concluir, a palavra de Deus está dizendo: porém dentro de vós o meu espírito. Observe que o coração de pedra é arrancado, um coração novo é dado, e agora Deus coloca o seu espírito. Quando nós recebemos a Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a reinar em nós. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Porém, dentro de vós, é Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus trabalhando. Quantas pessoas que estão nas religiões, nas igrejas, frustradas, desanimadas, derrotadas, porque querem viver a vida espiritual com o próprio muque, com o próprio braço. Mas ao receber esse coração novo, ao perder o coração de pedra, nós entendemos que é Ele que vai agir. Ezequiel não está dizendo que seria a liturgia da religião judaica da época que teria esse poder transformador. Porém, dentro de vós, a ideia é o Pai Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, agindo no meio da nação, agindo no meio de cada indivíduo, de cada pessoa. Porém, dentro de vós, o meu espírito, não é o espírito das trevas, não é o espírito imundo, não é o espírito da mentira, mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos. Nenhum de nós, ainda que bem intencionado, ainda que com uma boa vontade, temos condições pela própria força de andar nos estatutos. Andar nos estatutos da ideia de andar na palavra, na orientação, nos propósitos do Senhor. O homem por si só, ele se inclina para o pecado. O homem por si só, ele se inclina para a prostituição, para a violência, para a maldade contra o seu próximo. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, quando eu falo do Espírito Santo, eu não estou falando de barulho, porque a pessoa do Espírito Santo na vida da igreja, do cristão, não é baseado pelos decibéis, pelo barulho, não é? Claro, a Bíblia fala de um Deus alegre, um Deus que toca, que age, um Deus que realiza uma obra tremenda, mas o Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja, leva a entender que esta vida nova, ela é marcada pelo fruto do Espírito Santo. Muitas pessoas têm dado ênfase aos dons. Cremos perfeitamente que os dons espirituais são para os nossos dias,
Mas antes dos dons espirituais, vem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que não pode faltar na vida da igreja. É algo que não pode faltar na sua vida, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus. E lá em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo, que Deus trocou o coração dele de pedra e deu um coração novo, no capítulo 5, versículo 16, ele fala que: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Da ideia que o Senhor nos deu esse Espírito, que é santo, e agora nós vamos caminhar, nós vamos crescer, nós vamos ter um coração ensinável, e Deus vai tratar conosco dia a dia. A vida espiritual é cada dia subindo um degrau. E aí no capítulo 5, versículo 19, ele fala as obras da carne. As obras da carne aqui, a ideia é daquele homem, daquela mulher que ainda não... o coração ainda não foi trocado, ainda é um coração de pedra. Ele vai dizer prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas aí no verso 22, mas o fruto do Espírito, olha só, Deus tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração novo, esse presente que é o maior presente de Deus para nós, não é um carro, não é uma fazenda. O maior presente de Deus para nós é esse coração novo. Coração novo da ideia de filho de Deus, da ideia de ter Cristo vivendo a sua vida, da ideia de perdão de pecado, da ideia de salvação. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo na vida do crente, da igreja, amor. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e não amam. Amar aqui não é a bela poesia do poeta. Amar é ação, é atitude. Amar é pôr a mão no coração, é pôr a mão no bolso, é fazer o bem, é ser perdoador. E aí a palavra de Deus vai dizer alegria. Quantas pessoas dentro da igreja tristes, abatidas. O pastor Glênio Fonseca Paranaguá, ele disse o seguinte: o crente que não é alegre, ele é difamador do Evangelho. E é verdade, teremos problemas, dificuldade, as batalhas. João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas onde está a nossa alegria? A nossa alegria, meu amigo, meu irmão, está no Senhor Jesus. Ele é a nossa alegria. Aí Paulo vai dizer paz. Paulo, quando escrevia as igrejas, ele dizia graça e paz. Graça é o favor imerecido. A paz é o resultado, é a consequência dessa vida nova. Você tem paz, paz horizontal, paz vertical, paz com Deus e paz com o seu próximo. Longanimidade, é longânimo, né? Aquela pessoa assim que ela é pronta, né? Para entender, para não se irar, para não ficar enraivecida, com ódio, né? É longânimo diante de um desafeto, diante de um desrespeito, diante de uma crise. Benignidade, né? Da ideia que tem a intenção de fazer o bem. Bondade, da ideia da prática do bem, né? Fidelidade, fiel a Deus, fiel à família, fiel à igreja, fiel aos irmãos. As pessoas podem confiar nele pela graça de Deus, como um homem de Deus, como uma pessoa do bem, uma pessoa que proclama Cristo, uma pessoa que caminha para ser bênção. Fidelidade, né? Ser fiel até a morte. Claro que pela nossa própria força nós não temos condições, mas Cristo em nós, o Espírito Santo em nós. Lembra? Tirar o coração de pedra, coração novo, e agora o Espírito, dar-vos-ei o meu Espírito. Deus quer encher você do Espírito Santo. Verso 23, mansidão, olha só que bênção, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Essa palavra foi direcionada a Ezequiel para trazer para a nação de Israel, e hoje essa palavra é para nós, é para mim. Eu preciso tomar posse, eu preciso crer, e aí haverá um agir de Deus. Aí a manifestação de Cristo em mim,
através de mim. Sabe, a ideia de Jesus é que ele seja projetado neste mundo através da igreja. Quem é a igreja? A igreja batista? Não. A igreja é aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado, aquele que teve uma experiência de transformação, de receber um coração novo. Foi aquilo que Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo. Não é aquele que é religioso, não é aquele que é praticante das boas obras, mas aquele que não nascer de novo. Tem que nascer de novo. Esse que nascer de novo, ele vai ver, vai entrar. Mas para Nicodemos, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver, não pode entrar, não pode fazer parte, não pode celebrar. Mas você pode celebrar. Você recebeu a Cristo, você tomou posse dessa verdade, você confessou Jesus, o Senhor trocou o seu velho coração, Ele te deu um coração novo, Ele colocou o Espírito Santo em você, você tem o Espírito Santo, e aí sim, aí você vai vir para a glória de Deus. Deus vai te usar cantando, pregando, orando, evangelizando para a glória dele. Ele vai ser glorificado na sua vida, tá bom? Deus abençoe, fique com essa palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, é uma palavra inspirada. E há 26 anos atrás, essa palavra fez diferença na minha vida. Era religioso por convicção, participava de uma religião, mas havia um vazio, havia uma rebeldia, havia uma maldade. Mas fui alcançado pela graça de Deus, e há 26 anos atrás, Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Tirou meu coração de pedra, me deu um coração novo e me deu do seu Espírito Santo. Não tem preço e nada se compara com essa alegria que hoje eu tenho, que hoje eu sinto. Porque Deus mudou a minha história. Glória a Deus, porque Ele mudou a sua história. Ah, mas ainda eu ando frustrado, ainda eu não tive essa experiência. Nós vamos orar agora, e você pode confessar esta verdade, que Jesus morreu lá na cruz do Calvário na sexta-feira e fez você morrer com Ele. E no domingo de manhã, Ele ressuscitou, cheio de glória, cheio de poder, cheio de graça, e você ressuscitou com Ele também. É crer, não precisa espernear, não precisa dar cambalhota, é pela fé. Quando você crê, aí Deus vai agir para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra. Abençoa agora este ouvinte, abençoa essa pessoa que ouve a tua palavra. Realiza uma obra, Senhor, de transformação, de mudança, tirando o coração de pedra, dando um coração novo, enchendo do seu Espírito, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor reine e repouse no seu coração. Amém.